Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Os irmãos podem acompanhar essa parábola que é a principal das parábolas, né? O conjunto de palavras que Jesus contou, essa é a principal ou o fundamental para as demais. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Você vê que cada um deu um fruto na proporção, numa certa proporção, mas deram fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse apelo final, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o mesmo apelo que ele fez às igrejas naquelas cartas do Apocalipse. E certamente ele está dizendo de alguém que ouve com o coração, que ouve com uma atenção que aquilo merece ou deve ser dado. Toda a palavra de Jesus, amados, deve ser sempre vista com muita atenção. Não desmerecendo nenhum dos profetas, nenhuma das pessoas, mas toda vez que você vê Jesus falando, você tem que parar e refletir muito, porque o que Jesus falou é algo que certamente os profetas e os outros falaram de uma maneira muito de vislumbre às vezes, uma maneira ainda um pouco incipiente. Mas Jesus, na simplicidade dele, ele falava como quem fala diretamente ao coração das pessoas. E aqueles ouvintes, eles eram pessoas muito simples, mas eles compreendiam a linguagem de Jesus, porque Jesus, ele falava exatamente daquilo que eles viviam. E você pode ver que Jesus, ele subiu ao barco. Ele está diante de uma grande multidão. E naquela cena dali, da onde ele estava na região da Galileia, e ele começa a instruir a multidão por meio de parábolas. Isso é um recurso hebraico, no qual é um recurso literário, no qual você traz histórias, e nessas histórias você certamente diz acerca de aspectos da vida que a pessoa cotidiana, mas está trazendo verdades ou alguma coisa relevante naquela história. E Jesus era mestre em, de algum modo, traduzir verdades por meio dos invólucros de coisas da vida humana. Ele sempre pegava alguma coisa que acontecia, algum fato, alguma história, alguma situação, e ele sempre queria trazer uma verdade sobre o reino de Deus. Por isso, sempre que você ouvir Jesus falando, veja e leia com muita atenção. A região da Galileia, amados, tem aqui o folder, né? Título: Semeador, a semente e a terra. E a gente vai falar um pouco sobre essas coisas, elementos. Na região da Galileia, onde Jesus estava pregando, ele estava contando aquela parábola do semeador. Lá possuía um solo muito fértil. Era um lugar de região agrícola e de pesca. E simplesmente às margens do mar da Galileia, Jesus podia avistar um grande campo de trigo. E ele podia ver aquilo lá até a costa do mar. Ele tinha uma visão privilegiada.
Então, de lá, ele via todo tipo de terreno descrito na parábola.